Lucas observou o envelope envelhecido em suas mãos, o selo de cera parcialmente rachado. O advogado falará de uma herança inesperada. Uma cabana em meio a uma floresta densa, deixada por um tio-avô do qual mal se lembrava. O nome, Antônio, soava familiar, mas sua imagem permanecia difusa em suas memórias de infância. Isso tem cara de aventura, disse Rafael, pegando papel e analisando o mapa rabiscado com coordenadas. Um fim de semana na floresta, sem sinal de celular? Vamos nessa. Os outros concordaram rapidamente. Clara, Bianca e Davi estavam animados com a ideia de fugir da cidade, pelo menos por alguns dias. Lucas hesitou, mas cedeu à insistência dos amigos. A viagem até a cabana foi repleta de risadas e músicas no rádio do carro. Mas, conforme se aproximavam da pequena cidade vizinha, o clima mudava. Nos postos de gasolina e nas mercearias, os olhares dos moradores eram estranhos, avaliando Lucas com uma mistura de curiosidade e receio. Um senhor de cabelos grisalhos os abordou na última parada antes da floresta. "Você herdou a cabana, não foi?" perguntou, olhando diretamente para Lucas. "Não traga mais ninguém para lá." O grupo trocou olhares. "Como assim?" questionou Clara, tentando suavizar o desconforto. O homem apenas balbuciou algo inaudível e se afastou. A tensão se dissipou rápido quando Rafael brincou sobre velhos que adoram assustar turistas. Quando chegaram à cabana, a construção parecia comum. Madeira desgastada, uma varanda simples e um telhado curvado pelo tempo. Mas Lucas sentiu algo diferente, um déjà vu inquietante. Ele conhecia aquele lugar? Enquanto exploravam o interior, o cheiro de madeira antiga e poeira impregnava o ar. A noite chegou rápido e o grupo se reuniu perto da lareira, conversando e bebendo. Quando todos foram dormir, Lucas demorou a pegar no sono. No silêncio da madrugada, ele acordou sobressaltado. Um sussurro. Seu nome, Lucas. O som vinha de algum lugar da floresta. Ao olhar pela janela, ele viu uma sombra entre as árvores. Parada, observando. Seus olhos se arregalaram. O frio percorreu sua espinha. Ele piscou. A figura não estava mais lá. Na manhã seguinte, Lucas mal falou sobre o que vira. Seus amigos estavam animados para explorar os arredores, e ele decidiu ignorar a sensação estranha da noite anterior. Enquanto Clara preparava o café e Rafael tentava acender a lareira, Lucas decidiu vasculhar um armário antigo em busca de cobertores extras. Ao abrir a gaveta inferior, encontrou um caderno de couro desgastado, escondido sob panos embolorados. O nome Antônio estava rabiscado na capa. O coração de Lucas disparou. Com cuidado, ele folheou as primeiras páginas. A caligrafia irregular revelava pensamentos fragmentados, registros que oscilavam entre sanidade e paranoia. Algo me observa da floresta. Toda noite, sinto sua presença. Não posso partir, não sem terminar o que comecei. Lucas sentiu um calafrio. Continuou lendo, tentando entender o que seu tio-avô queria dizer. Em meio a divagações sobre a solidão e a cabana, uma frase se destacou. O sangue da família nos liga a esse lugar. Eu tentei fugir, mas ele sempre me traz de volta. Lucas fechou o diário de súbito. Sentiu um aperto no peito, como se algo invisível pressionasse. Ei, o que você achou? Perguntou Bianca, se aproximando curiosa. Ele hesitou por um instante antes de mostrar o caderno. Conforme os amigos liam as páginas, a expressão despreocupada de Rafael desapareceu. Clara franziu a testa. Isso é algum tipo de brincadeira? Davi perguntou, olhando para Lucas. Antes se pudessem responder, um estrondo veio do lado de fora, como se algo pesado tivesse caído na varanda. O grupo se entreolhou, o ar de aventura rapidamente se dissipando. Lucas segurou o diário com força. Algo estava errado com aquela cabana. O grupo correu para fora da cabana, os olhos varrendo a varanda e os arredores. Nada. Nenhum sinal do que poderia ter causado barulho. Mas a floresta parecia diferente agora. Mais densa, mais escura. Deve ter sido um galho caindo, sugeriu Rafael, tentando soar despreocupado. Lucas não respondeu. Sua atenção estava voltada para as árvores. Sentia-se observado. Ao longo do dia, tentaram seguir com os planos de exploração. Bianca e Davi decidiram investigar um riacho próximo enquanto os outros organizavam a cabana. Horas se passaram.
A tarde caiu e a dupla ainda não havia retornado. O receio se transformou em urgência. O grupo pegou lanternas e saiu em busca deles. Chamaram por seus nomes. Nenhuma resposta. Foi Clara quem encontrou o primeiro sinal. Perto do riacho, a mochila de Bianca estava abandonada, aberta. Seu celular estava dentro, a tela rachada. Mas não havia pegadas ao redor. Nenhum sinal de luta. Apenas o silêncio absoluto da floresta. Lucas sentiu um aperto no peito. O diário de Antônio veio à sua mente. Ele sempre me traz de volta. Uma rajada de vento gélido soprou entre as árvores. E então, de algum lugar na escuridão, veio um sussurro. Lucas. A noite caíra sobre a cabana como um manto sufocante, e a escuridão dentro da casa parecia pulsar, quase viva. Os ruídos haviam cessado por um tempo, mas o silêncio não trazia conforto, apenas a sensação de que algo aguardava, espreitando nas sombras. Helena se agarrava ao lampião trêmulo, tentando convencer a si mesma de que tudo poderia ser explicado. Mas então, um grito cortou o ar. Foi Pedro. O som ecoou da floresta ao redor da cabana, um clamor dilacerante que fez o coração de Helena quase parar. Os outros se entreolharam, imobilizados pelo medo. Arthur foi o primeiro a reagir, pegando uma lanterna e correndo para fora, seguido de perto por Beatriz. Helena quis impedi-los, mas as palavras morreram em sua garganta. O frio noturno parecia mais cortante conforme se aventuravam para dentro da mata. A luz da lanterna tremulava sobre os troncos retorcidos, e o chão úmido engolia os passos apressados. O grito de Pedro não se repetiu, mas uma presença invisível pairava sobre eles. A cada galho que estalava sob seus pés, Helena sentia seu peito apertar mais. Finalmente, encontraram Pedro caído junto a uma árvore. Seus olhos estavam arregalados, o rosto coberto de suor e terra. O corpo tremia incontrolavelmente. Quando Arthur se abaixou para tocá-lo, Pedro se encolheu e murmurou algo ininteligível. A luz revelou algo gravado na árvore. Símbolos antigos, riscados com força na casca. Ele está aqui. Pedro balbuciou, com a voz fraca. Os outros se entreolharam, sem entender. Arthur tentou levantá-lo, mas Pedro soltou um grito e agarrou seu braço. Precisamos sair daqui. Agora. Ele implorou, a respiração errática. Helena olhou ao redor. Sentia que algo os observava. O vento pareceu sussurrar um aviso. Eles ajudaram Pedro a se erguer e correram de volta para a cabana, cada sombra se tornando uma ameaça. Assim que trancaram a porta, Pedro desabou no chão, murmurando palavras sem sentido. Foi Beatriz quem percebeu primeiro. Um corte profundo marcava o braço de Pedro, como se algo tivesse arranhado sua pele com garras afiadas. O sangue escorria lentamente, escuro e espesso. Algo na floresta o havia marcado. E agora, o medo se tornava real. A primeira perda havia começado. O corte no braço de Pedro não era superficial. Helena observou com horror enquanto o sangue escorria vagarosamente, impregnando o piso de madeira da cabana com um brilho escuro e viscoso. Beatriz pressionava um pano contra o ferimento, tentando conter o sangramento, mas Pedro apenas tremia e murmurava palavras desconexas, os olhos arregalados, fixos em algum ponto invisível no teto. Arthur procurou no mochilão por algo que pudesse ajudar a estancar o corte, mas foi Helena quem percebeu primeiro. O sangue que se espalhava no chão formava padrões estranhos, como se algo invisível o estivesse guiando. Os símbolos riscados na árvore do lado de fora estavam agora ali, desenhados no chão da cabana. Isso não pode ser coincidência, murmurou ela, engolindo em seco. Pedro agarrou o braço de Helena com uma força surpreendente. Não o deixe entrar. Sua voz era um fiapo, quase um sussurro. Ele quer que paguemos o preço. Um estalo veio da porta. Todos se viraram ao mesmo tempo. O lampião tremeluziu. O ar ficou denso, pesado, e uma batida surda ecoou pela cabana. Uma vez, duas, três. Quem está aí? Arthur gritou, segurando lanterna com mãos trêmulas. Nenhuma resposta, apenas o vento sussurrando entre as frestas da madeira. Beatriz apertou os olhos, tentando focar no vidro embaçado da janela. E então ela viu uma silhueta escura, alta, parada entre as árvores. Não tinha rosto, apenas o vazio onde os olhos deveriam estar. E
Ainda assim, ela sentia seu olhar queimando sobre eles. Precisamos fazer algo, disse Helena, pegando o livro antigo que encontrara na estante mais cedo. As páginas amareladas continham rituais, símbolos idênticos aos que agora estavam marcados no chão. Seus dedos tremiam ao folhear as páginas, até que encontrou algo que fez seu estômago revirar. Aquele que derramar sangue sobre este solo sela um pacto, e apenas sangue pode romper a maldição. O lampião piscou e apagou. O ar ficou gélido. A cabana mergulhou na escuridão. O escuro envolveu a cabana como um sudário. O frio se infiltrou pelos ossos de Helena, enquanto ela apertava o livro contra o peito. Pedro murmurava incoerências, os olhos vidrados. Beatriz segurava sua mão com força, tentando mantê-lo consciente, enquanto Arthur, de punhos cerrados, olhava para a porta como se pudesse conter o que quer que estivesse do lado de fora apenas com sua presença. A silhueta sombria ainda estava lá, parada entre as árvores, mas agora não estava sozinha. Outras formas emergiam da escuridão, indistintas, flutuantes, como se fossem sombras desgarradas de um passado esquecido. O vento os unia pelas frestas, trazendo consigo um sussurro que reverberava na madeira da cabana. Precisamos terminar isso agora. A voz de Helena rompeu o terror paralisante. O livro fala sobre um ritual de rompimento. Precisamos refazer o símbolo, mas desta vez com fogo. Arthur, com um nó na garganta, correu até a mochila e puxou um isqueiro. Helena rapidamente traçou os contornos dos símbolos riscados no chão com uma faca afiada, expondo a madeira seca. Com as mãos trêmulas, Arthur riscou o isqueiro. A chama dançou, hesitante, antes de tocar o chão e se espalhar pelo desenho. No instante em que o fogo tomou forma, Pedro arquejou, como se algo tivesse puxado por dentro. Seu corpo se retesou, os olhos se reviraram e ele soltou um grito gutural. O ar dentro da cabana pareceu vibrar, carregado por uma força invisível. As sombras do lado de fora estremeceram, contorcendo-se. A porta tremeu violentamente. Batidas ensurdecedoras ecoaram pela estrutura frágil da cabana. A silhueta sem rosto se aproximava, lenta, determinada. Mas então, quando o fogo consumiu por completo o símbolo no chão, um estalo cortou o ar. Pedro caiu para frente, ofegante. A presença sombria parou. As sombras que a rodeavam se dissiparam como névoa ao amanhecer. E, num piscar de olhos, a floresta caiu em silêncio. Arthur foi o primeiro a se mover. Ele se ajoelhou ao lado de Pedro, sacudindo levemente. O amigo respirava, mas sua pele estava fria como gelo. Helena olhou ao redor. O ar parecia mais leve, como se um peso tivesse sido removido da cabana. Mas ela sabia que algo havia mudado para sempre. A maldição fora quebrada. Mas a cabana nunca os deixaria ir sem uma cicatriz. O silêncio que se seguiu à destruição do símbolo foi ensurdecedor. A cabana parecia ter voltado ao seu estado normal, mas uma sensação incômoda persistia. Pedro estava consciente, embora pálido e fraco. Beatriz passou um braço ao redor dele, ajudando-o a se levantar. Arthur olhou ao redor, tentando convencer a si mesmo de que tudo havia acabado. Helena, no entanto, não estava convencida. Algo dentro dela gritava que aquilo ainda não tinha terminado. Seu olhar pousou na porta entreaberta da cabana, no breu absoluto que se estendia para além dela. A floresta estava em silêncio, sem o menor vestígio de vento ou vida. Nenhum pio de coruja, nenhum farfalhar de folhas. Apenas o nada. Precisamos sair daqui, murmurou ela, puxando os outros. Eles saíram da cabana em um passo apressado, atravessando a clareira sem olhar para trás. Mas, quando alcançaram a trilha que levava de volta à estrada, Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um impulso incontrolável a fez olhar por cima do ombro. A cabana continuava lá, imóvel, silenciosa, mas algo parecia diferente. Foi então que ela viu. As janelas, antes cobertas de poeira e escuridão, refletiam agora a imagem deles próprios. Mas algo estava errado. As silhuetas refletidas não estavam de costas, como deveriam. Elas os observavam diretamente, como se uma versão alternativa de cada um estivesse presa do outro lado do vidro. Helena sentiu seu coração parar por um instante. O reflexo de Pedro sorriu. Um sorriso que não deveria estar ali. Beatriz puxou Helena pela mão,
arrastando-a para longe. Vamos, disse, sua voz carregada de urgência. Eles correram, ignorando a sensação de que algo os observava. Apenas quando alcançaram o carro e ligaram o motor, Helena se permitiu respirar fundo. Mas a imagem do sorriso no reflexo permaneceu gravada em sua mente. Enquanto o carro se afastava pela estrada de terra, deixando a cabana para trás, a sensação de alívio começou a se dissipar. Algo dentro dela dizia que, por mais que tivessem saído dali, a cabana ainda os acompanhava. Porque maldições não desaparecem, elas apenas esperam. E o círculo nunca se fecha.